Salve, salve investidores e investidoras interessados em Nubank. Nesse vídeo a gente vai ver se Nubank está caro, se está barato, se vale a pena investir, se é para comprar ou vender. Essa pergunta e algumas outras serão respondidas nesse vídeo, que é o quadro Pergunte ao Senna, o quadro onde eu respondo as perguntas de vocês que me seguem aqui no Instagram, no meu e-mail também, sempre com 100% de independência, sempre com objetividade, direto ao ponto, na lata. Então, vamos direto ao ponto aqui, como eu falei, e a primeira pergunta é do Anderson do Ceará. Ele pergunta se é para comprar ou vender Nubank. O que você faria se tivesse 100 mil reais investidos? Se o cara investiu 100 mil reais no Nubank aí, ele já perdeu uma boa grana, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, o Nubank é uma ação de crescimento, digamos assim, né? Ela é uma ação que está começando agora, então ela ainda não é geradora de lucros. Isso, para mim, é um ponto negativo. Eu gosto de investir com segurança, né? Quem me segue sabe que o lema por aqui é a segurança, até porque para investir em ações com foco no longo prazo, a segurança é o principal que o investidor deve buscar, até para conseguir ter uma vida com mais qualidade, menos estresse, tá bom? Saber o que está fazendo, né? Ter mais confiança de que vai chegar lá. E ao investir em empresas de crescimento, embrionárias, como é o caso do Nubank, que ainda não dá lucro, é muito complicado, é muito mais arriscado, digamos assim, tá? Só para vocês terem uma noção, existe um indicador fundamentalista que é o preço por valor patrimonial, tá? E existem bancos hoje negociando abaixo do valor patrimonial no Brasil, bancos tradicionais, como por exemplo o Banco do Brasil, que já é uma empresa que dá muito lucro, faz muito tempo e ainda por cima paga bons dividendos, tá bom? Então, respondendo a tua pergunta aqui, se eu tivesse 100 mil reais investidos, né, e provavelmente o teu caso é de um investidor iniciante que ainda não sabe muito bem o que está fazendo, eu venderia, realizaria esse investimento, tá bom? Pensa nisso como um aprendizado e investe em empresas mais seguras, tá bom? Caso sejam 100 mil reais que tu só invista em Nubank e não tenha nenhuma outra ação, também não bota tudo em uma só. Diversificar também é importante para dar ainda mais segurança para o teu processo de geração de patrimônio na bolsa. Eu falei do PVP, né? E o Nubank saiu valendo 10 do valor patrimonial, ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido, que é ativo menos passivo, para tu se tornar sócio do Nubank, tu pagou 10 vezes esse patrimônio que ele tem, enquanto que no Banco do Brasil hoje esse indicador está em 0,7 ou 0,8, se eu não me engano. Então tu tem um desconto sobre o patrimônio líquido, ou seja, tu está pagando com desconto para se tornar sócio de uma das maiores empresas do Brasil, que é o Banco do Brasil, que já gera lucros e paga bons dividendos, tá bom? É muito mais seguro, é muito mais fácil tu saber, tu lidar com o risco ao investir em empresas que pagam mais dividendos e que já geram caixa. A segunda pergunta é do Leandro de São Paulo. Ele pergunta se eu invisto em renda fixa e qual o melhor título na minha opinião. Olha, renda fixa para mim é para planejamento de viagem, planejamento de troca de carro, coisas desse tipo, tá? Porque para o longo prazo, como eu tenho muita experiência, né, em investindo em ações, já trabalhei no mercado por 2 anos, tenho um livro escrito sobre análise fundamentalista, tenho as certificações aí, tanto da Ambima quanto da APMEC, então meu dinheiro para longo prazo, ele tá todo em renda variável, tá bom? Mas, quando eu invisto em renda fixa, que é para objetivos de curto e médio prazo, como eu falei, eu não estou em busca de rentabilidade, eu estou em busca de cumprir o meu planejamento. Eu não quero ser pego, né, por nenhum imprevisto, como a inflação, por exemplo. Então, eu sempre invisto em títulos IPCA+, tanto títulos do Tesouro ou, às vezes, dependendo do caso, em títulos de CDB, tá? Que são certificados de depósito bancário, que nada mais é do que tu emprestar dinheiro para o banco. E esses títulos são muito vantajosos porque eles têm garantia do FGC até o limite de 250 mil reais. Beleza? Então, para mim, né, eu invisto em renda fixa só nesses casos. E para mim, o melhor título, na minha opinião, são os títulos vinculados ao IPCA, para não me pegar desprevenido, para nenhum imprevisto fazer com que eu tenha que mudar os meus planos. A próxima pergunta é do Guilherme de Amazonas. Ele pergunta quando eu comecei a investir e por quê? Olha, eu comecei com 19 anos, tá? Depois de ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. Depois desse livro eu li O Homem Mais Rico da Babilônia. São 2 livros que me tocaram muito, mudaram a minha perspectiva financeira, digamos assim. Recomendo demais esses 2 livros, tá?
para quem busca educação financeira, para quem busca um estímulo para conseguir poupar mais e entender melhor aonde é possível chegar e por que também chegar lá, como ter uma vida mais rica, mais feliz, tá bom? Fica a dica dos livros aí, tá? E eu comecei então com 19 anos, na época eu comprei esse livro aqui, ó, O Mapa do Tesouro Direto. O Tesouro Direto que hoje ainda faz muito sucesso, né? Mas na época estava vindo como uma novidade, porque antes do Tesouro Direto só era possível investir em renda fixa caso tu tivesse muito dinheiro ou então através de fundos de renda fixa dos grandes bancos, que logicamente te taxavam, como eles ainda continuam fazendo, né? Nunca se esqueçam, o investidor tem que ser sempre independente, porque os bancos têm outros interesses. Eles têm interesse em quê? Em ganhar o teu dinheiro. As corretoras, a mesma coisa, tá bom? Os gerentes e os assessores, eles vão querer ser teu amigo, né? Vão querer criar vínculos contigo, porém, o maior interesse deles é bater as metas que são propostas para eles, né? Todos eles têm metas para bater, eu não estou falando mal de ninguém aqui, tá? Todo mundo tem que trabalhar nessa vida, mas é nosso dever como investidor querer o nosso bem e não o deles, tá? Então, no mesmo ano eu já comecei a estudar renda variável, tá bom? Conheci Benjamin Graham, Warren Buffett e desde então foi só focando em renda variável que eu cheguei até aqui, graças a Deus, cada vez aprendendo mais, cada vez gostando mais disso, né? Investir em renda variável é um processo de muito aprendizado, de conhecimento contínuo também. E hoje eu estou com 31 anos, então faz 2 anos já que eu invisto tanto em renda fixa, mas também em renda variável. A próxima pergunta é da Eliane, aqui de Santa Catarina. Ela pergunta qual foi a primeira ação que eu investi. A primeira ação que eu investi foi a Ferbasa, tá? Do setor de siderurgia. Na época, né, como qualquer investidor iniciante, eu não sabia muito como analisar uma ação, não tinha um método ainda para escolher as melhores, né? São mais de 400 ações, eu simplesmente vi uma notícia sobre a Ferbasa, fui ver os indicadores fundamentalistas, nem sabia nada sobre o setor, né? Não sabia sobre como o setor de siderurgia é cíclico, como é mais difícil investir, como são muitas variáveis dentro desse setor. Mas enfim, acabei investindo nessa empresa. Graças a Deus comecei com pouco dinheiro, então eu perdi pouco também. E foi um aprendizado. Inclusive, caso tu tenha perdido dinheiro já investindo em ações, caso alguém que esteja vendo esse vídeo tenha perdido dinheiro, encare como um aprendizado, tá? Não se traumatize, invista em conhecimento, porque é na Bolsa de Valores que estão os melhores retornos. Se vocês olharem quem são os homens mais ricos do mundo hoje, né, e na história da humanidade, sempre foram pessoas que investiram em empresas ou em imóveis, tá bom? E tanto ações como FIIs possibilitam que a gente seja investidor de empresas e bons imóveis através da Bolsa de Valores. A quinta pergunta é do Gustavo, do Paraná. Ele falou, perguntou. Recomenda uma boa ação para iniciantes, por favor. Não foi uma pergunta, na verdade, né? Foi um pedido. Mas então, Gustavo, eu vou te recomendar, já que tu é do Paraná, tem 2 empresas aí do teu estado que são boas empresas, sendo vendidas por bons preços e o melhor de tudo, muito seguras, ou seja, empresas com alta previsibilidade de receitas e lucros, que são Copel, de energia elétrica, e Sanepar. Por que elas são seguras? Porque elas operam como se fosse um monopólio, elas não têm concorrência, elas ganham uma concessão do Estado para operar, né, a Copel com energia elétrica e a Sanepar com saneamento, dentro do estado do Paraná, e todo ano tem o reajuste que é vinculado ao IPCA, e essas empresas estão sendo vendidas por bons indicadores preço por lucro, ou seja, estão baratas quando comparadas aos lucros que elas geram todos os anos, e ainda por cima pagam bons dividendos, principalmente a Copel paga muito bons dividendos, tá bom? Dá uma olhadinha nessas 2 empresas aí e depois não esquece de falar aqui o que tu achou. A sexta pergunta é da Renata de São Paulo. Ela pergunta se eu recomendo investir em fundos imobiliários FIIs de shoppings. Sim, tá? Apesar da narrativa do e-commerce estar criando aí um pessimismo no setor, o que pode ser visto até como um ponto positivo, né? Quando se cria um pessimismo, independente de se é FII de shopping ou se é qualquer investimento, a tendência é que o valor das ações ou das cotas dos FIIs caiam. E quando esse pessimismo é irracional, isso cria uma oportunidade para a gente comprar mais participação por menos preço, beleza? E como eu estava falando, a narrativa do e-commerce tem afetado bastante, continua afetando os FIIs de shoppings e tem vários deles negociando abaixo do valor patrimonial, ou seja,
existe uma auditoria, né? Todo FII negociado em bolsa é auditado, tem que seguir padrões aí de contabilidade e vários deles estão sendo vendidos por um preço abaixo do valor patrimonial, ou seja, tem lá a avaliação de que os shoppings valem X e o FII está sendo vendido por 0,8x, um desconto de mais ou menos 20% aí do valor patrimonial, tá? E na minha opinião, os shoppings, claro que vão ser um pouco afetados pelo e-commerce, todo mundo vai ser, né? Shoppings, lojas físicas, mas não tanto quanto os FIIs apanharam no preço, né? Pode ser que reduza as vendas em 10% no longo prazo nos shoppings, porém, eu acredito que no Brasil os shoppings vão muito além só de compras. As pessoas vão no shopping também para se sentir mais seguras, para passear. Aqui em Floripa, dentro do shopping, tem até balada já, tá? Cinema, praça de alimentação. Às vezes até assim coisas que tu poderia comprar no e-commerce, mas tu prefere ir no shopping pelo lazer que aquilo te proporciona, como eu falei, a segurança também, principalmente no Brasil, né? Onde os centros, pelo menos aqui de Florianópolis, é muito menos seguro do que os shoppings, então as pessoas que têm mais poder aquisitivo acabam preferindo fazer as compras, por mais que seja mais caro e seja o mesmo produto, elas preferem ir nos shoppings, beleza? Essa foi a última pergunta do quadro Pergunte ao Sena. Para quem chegou aqui, eu sempre faço o convite para o meu intensivo gratuito de investimentos. O link para se inscrever está na descrição desse vídeo, é a Semana Viver Dividendos, e lá, né, são 3 aulas sempre ao vivo, onde eu entrego um conteúdo de muito valor, um conteúdo que eu poderia facilmente cobrar R$2.000, tá? Inclusive, muita gente fala isso depois que faz o curso, já foram mais de 20 mil pessoas que passaram pela Semana Viver Dividendos. E caso tenha interesse, tem tudo lá, todas as informações do que eu vou ensinar, eu falo sobre ações, sobre FIIs, inclusive eu dou os presentes depois de cada aula, né? Entre os presentes estão os meus rankings pessoais de ações e FIIs. Enfim, tem tudo isso na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Esse foi mais um quadro Pergunte ao Sena, foi uma honra estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!